Josias tinha apenas 8 anos quando se tornou rei de Judá. Um menino assumindo o trono de um povo marcado pela idolatria, corrupção e esquecimento da palavra de Deus. Ele era apenas uma criança, mas Deus já havia colocado algo especial dentro do seu coração. Em um mundo onde tantos adultos se perderam, Deus escolheu um menino para trazer luz onde só havia trevas. Mesmo tão jovem, Josias não seguiu os caminhos dos seus antecessores. A Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu antepassado. Ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Isso já nos ensina algo poderoso. Não importa a idade, o tamanho, a experiência ou o que os outros fizeram antes de você. Quando o coração está voltado para Deus, Ele pode usar qualquer um, inclusive uma criança. Com apenas 16 anos, Josias começou a buscar a Deus com mais profundidade. Era jovem, mas tinha sede pela verdade. Enquanto outros da sua idade estavam se perdendo nos prazeres do mundo, Josias mergulhava em oração, buscava conhecer os caminhos do Senhor e sentia o peso de um chamado maior. Aos 20 anos, ele tomou uma decisão radical. Começou a purificar Judá e Jerusalém de toda idolatria. Derrubou altares, quebrou postes ídolos, destruiu os lugares de adoração falsa. Não teve medo de confrontar a tradição corrompida nem de desafiar aquilo que o povo já havia aceitado como normal. Josias sabia que aquilo ofendia a santidade de Deus. E mesmo sendo jovem, ele teve coragem para se levantar e reformar a nação. Onde muitos se acomodaram, ele decidiu agir. Ele não apenas mandava destruir os ídolos. Josias ia pessoalmente aos lugares, supervisionava a destruição. Mostrava que não era apenas um ato político, era uma convicção espiritual. Ele tirou do templo do Senhor todos os objetos que haviam sido feitos para adoração a falsos deuses. Queimou tudo, reduziu a cinzas, espalhou as cinzas sobre os túmulos dos que tinham adorado os ídolos. Em um tempo de frieza espiritual, Josias foi como uma tocha acesa no meio da escuridão. E Deus via o coração dele. Com 26 anos, Josias decidiu restaurar o templo do Senhor. A casa de Deus estava em ruínas, negligenciada por anos. Ele convocou os sacerdotes, os trabalhadores e enviou recursos para que a obra fosse feita. Era tempo de reconstrução. Era tempo de reverência. Foi durante essa restauração que algo extraordinário aconteceu. No meio das reformas, o sumo sacerdote Hilquias encontrou um livro esquecido entre os escombros. Era o livro da lei do Senhor, os escritos sagrados que haviam sido deixados de lado por gerações. Hilquias entregou o livro a Safã, o escriba, e Safã o leu para o rei Josias. Quando Josias ouviu as palavras daquele livro, seu coração foi profundamente tocado. Ele rasgou suas vestes, um sinal de desespero, arrependimento e temor diante de Deus. Ele percebeu o quanto o povo havia se afastado da vontade do Senhor, o quanto a nação estava em dívida espiritual. As palavras da lei revelaram pecados antigos, negligências profundas e uma urgência pela mudança. Josias não ficou paralisado pelo medo. Ele não ignorou a revelação. Em vez disso, mandou que fossem consultar o Senhor sobre o que devia ser feito. Buscaram a profetisa Hulda, e ela deu uma resposta firme. A ira do Senhor viria sobre Judá por causa da desobediência acumulada ao longo dos anos. Mas Deus também viu o coração de Josias. Porque ele se humilhou, chorou diante de Deus e buscou arrependimento, o castigo seria adiado. Josias não veria a destruição, pois seu coração era sensível e obediente. Diante dessa resposta, Josias reuniu todo o povo de Judá, dos mais velhos aos mais jovens, e leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança. Em praça pública, diante de toda a nação, ele renovou sua aliança com o Senhor. Comprometeu-se a seguir o Senhor, guardar os mandamentos e obedecer com todo o coração. E o povo se comprometeu com ele. Foi um momento de restauração coletiva, um recomeço espiritual. Josias então intensificou a purificação de Israel.
Retirou todos os objetos de idolatria, destruiu lugares de culto pagão, afastou os sacerdotes infiéis e ordenou que se celebrasse a Páscoa do Senhor, algo que não era feito com reverência desde os tempos antigos. A Páscoa foi celebrada com tanta devoção que os relatos dizem que nunca se celebrou uma Páscoa como aquela nos dias dos reis de Israel ou de Judá. Foi uma celebração grandiosa, santa, cheia de significado. Uma geração inteira presenciou um mover de arrependimento e santificação como há muito tempo não se via. Josias liderou tudo com fervor, não como um rei buscando poder, mas como um servo buscando agradar a Deus. Seu zelo era verdadeiro, sua fé era prática. Ele não apenas ouviu a palavra, ele a viveu. Ele não apenas sentiu emoção, ele tomou atitudes. E é isso que o diferencia de tantos outros. A Bíblia registra com honra a história de Josias. Antes dele não houve rei que se voltasse para o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. 2 Reis 23:25. Mas mesmo com todo o seu zelo, o juízo de Deus ainda pairava sobre Judá. O povo havia se corrompido por muitos anos. Josias preparou a nação espiritualmente, mas sabia que o futuro era incerto. Anos depois, ele enfrentaria uma batalha contra o faraó do Egito. E mesmo sendo avisado por Deus através de uma mensagem indireta, Josias foi à luta e acabou ferido mortalmente. Josias morreu com apenas 39 anos, mas sua vida foi um testemunho poderoso. Um menino que se tornou rei, um rei que se tornou servo, e um servo que liderou uma geração de volta a Deus. Ele não viveu muito tempo, mas viveu com intensidade, com propósito e com fé. Sua juventude não foi um obstáculo, foi uma ponte para o mover de Deus. A história de Josias nos lembra que Deus pode levantar qualquer um, inclusive os mais improváveis, para fazer a diferença. Não importa a idade, não importa o passado da sua família, não importa o que os outros dizem. O que importa é o seu coração diante de Deus. Josias ouviu a palavra e a obedeceu. Ele chorou pelo pecado do povo, liderou com coragem, restaurou a adoração e viveu para agradar a Deus. Ele é um exemplo de como uma vida entregue pode impactar uma nação inteira. Que o exemplo de Josias inspire você. Que seu coração seja sensível à voz de Deus, disposto a mudar o que for preciso, pronto para obedecer mesmo quando for difícil. E que você também possa dizer: eu me voltarei ao Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todas as minhas forças.